Como vocês sabem, nós temos 4 naipes dentro dos arcanos menores do tarô, então hoje a gente vai falar sobre como aplicar cada um deles em suas respectivas leituras. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada, e no vídeo de hoje eu resolvi vir falar um pouco sobre os naipes do tarô. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre cada um deles e os seus respectivos elementos, mas hoje eu resolvi trazer um pouco mais desses naipes para a gente falar sobre a realidade, como que eles se desenvolvem ali em uma leitura. Então, bora lá? Os naipes do tarô eles vão estar dentro dos arcanos menores, então são as outras 56 cartas ali. Caso você não saiba, nós temos 4 grupos, para cada um desses naipes. Então, temos copas, paus, ouros e espadas. E são 14 cartas para cada um desses naipes. Então, nós temos de As a 10 de copas e 4 figuras da corte. As a 10 de ouros e 4 figuras da corte. As a 10 de espadas e 4 figuras da corte. E assim por diante. E a maior dúvida que eu vejo chegando em relação aos naipes do tarô é que é muito comum a gente colocar eles em caixinhas e tentar ler eles sempre só para o plano no qual eles estão indicando ali de forma primária. Porque sim, cada um dos naipes do tarô, eles vão estar falando sobre uma área específica da vida. Então, copas a gente vai falar assim sobre o emocional, espadas sobre o mental, ouros sobre o físico e paus sobre o espiritual. Mas acontece que na prática a gente vai se deparar com situações muito diferentes ali, perguntas muito diferentes, com naipes que parecem não se combinar. Então agora a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E aí, pra gente falar sobre copas, que é o naipe que vai representar sim a nossa parte sentimental e vai representar ali essa área em específica da vida, é interessante a gente observar o elemento, que é algo que recebe, é algo que troca os fluidos. Então é muito interessante a gente observar cada um dos elementos e o porquê que eles estão ali inseridos dentro de cada um dos naipes, porque isso faz com que a gente entenda muito melhor na hora de aplicar isso na prática. O que eu acho interessante em copas é o valor emocional que a gente dá ali para aquilo que a gente realiza além só do palpável ou além só desta parte mais física. Então, copas, ela vai englobar toda esta parte na qual a gente coloca o sentimento mais puro, no qual a gente muitas vezes coloca até um excesso de idealização. É o que vem além ali só do planejamento, é o que vem além só do físico, é o que a gente conhece naturalmente como as coisas que a gente faz realmente com o coração, que tem aquele propósito muito mais sentimental e afins. E aí, dentro de cada um dos naipes, a gente pode observar ali o máximo do seu potencial de uma forma muito positiva e o máximo do seu potencial de uma forma muito dolorosa. Então a gente vai ter desta forma muito ilustrada nos arcanos cada uma dessas possibilidades. Então quando a gente vê, por exemplo, um cavaleiro de copas, a gente vai ver a busca ali por uma perfeição, a gente vai ver ali a busca por uma beleza dessa parte muito sentimental. A gente tem vários tarôs representados por essas personas que representam o cavaleiro correndo um perigo, mas não olhando necessariamente para isso. Então a gente fala ali sobre esta busca porque é o sentimento que move o naipe de copas de maneira geral. Então a gente vai falar sobre esse excesso de idealização, esse excesso da busca pela perfeição, ou ainda quando a gente olha ali o rei de copas, que a gente vai falar também sobre as coisas estarem muito bonitas para ele, Então ele vai buscar essa perfeição. Isso tudo é algo que vai envolver ali os nossos sentimentos, ou ainda o excesso daquela tristeza. Então quando a gente vê ali 5 de copas, que é um arcano que vai representar muito aquela ideia de estar chorando e de estar sofrendo sobre algo que sempre envolve esta parte muito emocional e afins. A gente pode observar outras nuances que representam muito bem copas em outros arcanos, como por exemplo o 8 de copas, quando a gente vê a persona dando as costas para isso, representando uma tristeza, que é representando um sofrimento. A gente vai ver ali o transbordar das emoções quando a gente fala sobre as de copas, ou ainda a gente pode estar falando sobre alguém que não demonstra aquilo que está sentindo quando a gente fala de rainha de copas e
e aquele cálice fechado, ela não mostra, então representa essa discrição. Então Copas é o arcano ali de sentimento, é um arcano ali que não necessariamente vai representar uma volatilidade, vai depender muito daquilo que a gente está analisando, daquilo que a gente está falando, mas Copas, ela vai ter esta carga de maneira geral. E aí uma coisa bastante interessante que a gente pode observar em Copas, quando a gente até fala sobre outras questões que não necessariamente são voltadas ao sentimental, então nem sempre Copas vai estar falando exclusivamente sobre amor, ou nem sempre vai estar falando sobre relações afetivas, mas a gente pode observar ali Copas em aspectos profissionais. Então, como eu falei no início, Copas ela vai estar representando o valor sentimental que a gente dá para uma questão. Então, muito recentemente eu até fiz uma leitura de tarô para um consulente, na qual a gente estava analisando a parte profissional dele e só tinha Copas a rodo naquela tiragem, então quase não tinha outros naipes ali dentro. E o que eu consegui colher diante da tiragem como um todo e dos arcanos que estão ali, e aí claro que a gente não vai falar também desta forma isolada, por isso que Copas não vai só representar amor, da mesma forma que Ouros não vai representar só dinheiro, mas o que eu consegui colher neste sentido dessa leitura, pelos arcanos que estavam ali, é que era uma pessoa que não conseguia dar um valor sentimental para aquele trabalho. E aí, por conta disso, ela não conseguia exercer o máximo do seu potencial. Então, Copas pode estar muito representado nisso também. Então, a gente vai sim fazer uma correlação com o emocional, e aí nem sempre vai estar ali falando só sobre essas relações afetivas, mas também sobre como esses sentimentos eles podem estar sendo externalizados de maneira geral. Pra gente falar sobre Paus, que é o naipe da energia, que é o naipe do impulso. Pra mim, Paus é o naipe do fazer acontecer, então é com Paus que a gente vai atrás dos nossos objetivos. Na verdade, com um pouco de tudo, claro, né? A gente vai estar falando sobre diferentes áreas, então o naipe não vai funcionar sozinho ali por si só, mas em Paus a gente vai ver um pouco das duas ideias sobre o impulso e sobre a energia. Então, muitas vezes a gente pode ver ali uma energia em excesso quando a gente fala sobre Cavaleiro de Paus, quando a gente fala sobre As de Paus, ou a gente fala ali sobre aquele sentimento de impasse quando a gente vê 2 de Paus, quando a gente vê 3 de Paus também, que é aquele impasse planejado. Mas também, Paus é um arcano que vai falar sobre o conflito, né? Então a gente vai ver ali 5 de Paus, várias personas conflitando, a gente vai estar falando ali sobre quem vence, até um senso de competição, a gente vai estar falando sobre essa questão do naipe de Paus. O que eu gosto bastante de relacionar e o que eu consigo perceber bastante nessa questão ali de Paus, quando a gente traz para a realidade, é muito sobre uma ideia de que a gente impulsiona algo através do naipe de Paus, mas a gente também muitas vezes se carrega de coisas achando que é o suficiente para estar indo adiante, né? Indo em direção ao progresso, nem sempre isso acontece. Então, Paus é um naipe ali que vai estar sim trazendo essa ideia do ir atrás, do fazer acontecer, com esses arcanos que eu já mencionei, mas também muitas vezes a gente acaba caindo numa ideia na qual a gente fala sobre excesso de obrigações. Então a gente vê isso ali em 10 de Paus, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa carregando muitas obrigações, muitos fardos. Então muitas vezes até é uma ideia ali de impulso, uma ideia ali de progressão, nem sempre isso está realmente acontecendo. Da mesma forma que muitas vezes a gente vê um desgaste muito exacerbado quando a gente fala ali sobre 9 de Paus, por exemplo. A gente pode estar falando sobre teimosia tranquilamente no naipe de Paus, quando a gente vê ali aquele excesso de imposição em 7 de Paus, de às vezes não dar o braço a torcer, não ouvir o outro. Então a gente tem sim essa ideia ali do planejamento organizado, no qual se vai até o progresso, se vai até um lugar, vai adiante, mas a gente pode ver também muito facilmente essa ideia deste cansaço, a gente pode ver ali todos estes problemas que esse excesso de energia pode acarretar. Pra gente falar sobre Ouros, esse é um naipe pra mim que eu gosto de falar, que Ouros é um naipe sobre lapidar, é um naipe sobre dar duro, e é um naipe sobre
fazer acontecer nessa parte muito palpável. Então, Ouros é um naipe que ele entra muito naquela ideia de que às vezes a gente tem a idealização perfeita lá de Copas e a gente idealiza que tal projeto vai ser desta forma e desta forma. A gente tem toda a energia de Paus, a gente tem o planejamento de espadas. E aí o que a gente vai precisar fazer é realmente dar duro em cima deste projeto. E é aqui que a gente fala sobre Ouros, né? Tem um arcano que representa muito bem toda esta ideia, que é o 8 de Ouros, né? Ele vai fazer o mesmo trabalho constantemente, ele vai fazer o mesmo trabalho repetidamente, e é aqui que a gente fala sobre essa ideia ali de trabalhar em cima do recurso que a gente tem. Então, Ouros, ele acaba sendo um naipe muito fundamental nesse sentido também, que é a nossa capacidade de praticar, até que a gente consiga alcançar algo que seja satisfatório. Então é aqui em Ouros que a gente vai falar sobre a prática leva à perfeição, e é aqui nessa parte que a gente vai conseguir ali realmente ver como que os nossos projetos estão sendo lapidados. Então, quando a gente observa As de Ouros, por exemplo, que é aquela ideia do plantar novas sementinhas, e um 10 de Ouros lá no final, que é sobre aquela ideia muito abundante, né? Todo aquele ouro, ou até nos arcanos da corte ali, rainha, rei, que vai falar sobre esse solo muito fértil, vai falar sobre essa ideia muito próspera. Ainda assim, é algo que para isso ser alcançado é necessário trabalhar muito. Então, quando a gente vê muitos ouros em uma tiragem, nem sempre isso está falando sobre sucesso garantido, nem sempre isso é realização. Às vezes a gente acaba confundindo um pouco essa ideia de, Ouros, vai realizar, Ouros é ótimo, Ouros é um bom naipe, mas na verdade Ouros ele vai ter essa ideia ali de construir constantemente, né? Ouros vai trazer também uma ideia muito clara e muito fixa sobre ter o recurso ou não ter. Então, de novo, a gente pode ter a idealização perfeita de Copas, mas a gente não tem como alcançar isso que a gente deseja. 5 de Ouros vai trazer ali uma ideia muito interessante neste sentido ali dessa escassez, dessa pobreza, né? Então a gente vai observar também ali quando se existe recurso, quando não se existe. Às vezes a gente não se joga para o novo ali pelo naipe de Paus, quando a gente está vivendo muito aquele 4 de Ouros, que é aquele excesso de apego, né? É aquele excesso de, eu não posso sair do lugar que eu estou. Se eu sair do lugar que eu estou, eu vou deixar coisas de lado. Então, tudo isso a gente vai estar falando sobre Ouros. E eu sei que Ouros é um naipe que muitas vezes é visto de uma forma mais chata, porque é muito lento, porque demora muito. E aí, claramente, a gente vai estar falando sobre isso. E aí, por isso que Ouros é o naipe ali sobre o lapidar, né? Neste sentido de praticar até alcançar este resultado. E aí, claro, que Ouros também vai estar muito conectado a ganhar dinheiro, que Ouros vai estar muito conectado a esta parte ali do palpável, ali do físico, né? Mas pra gente falar de uma maneira mais sobre como é muito fácil esses naipes eles se desenvolverem ali em jogos, às vezes ter essa ideia de um geral acaba sendo mais satisfatório para que a gente não rotule, né? Então, Copas é naipe do amor, Ouros é naipe do ganhar dinheiro. Nem sempre funciona assim. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter um contato muito mais próximo comigo. E ainda marcar a sua consulta de tarô comigo também, caso você tenha esse desejo. Então, te espero por lá. E aí, pra gente falar sobre espadas, deixei esse naipe por último, porque eu sei que é o mais polêmico, que é o que todo mundo tem um leve medo. Realmente, as cenas das cartas, às vezes, trazem ali uma angústia, traz ali uma ideia de que parece estar tudo perdido. Muitas vezes isso acontece. Claro, tem seus problemas, justamente porque é um naipe que ele tem o elemento do corte, né? Porque espadas é um objeto que tem essa finalidade, né? Não é um objeto ali de carinho, como eu já falei em outros vídeos também. Mas espadas é um naipe muito fundamental, porque espadas, pra mim, é o naipe que fala sobre o se relacionar com o outro. Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que o se relacionar com o outro é Copas, só que Copas não segura uma relação com o outro, porque o sentimento por si só não segura uma relação. Então a gente vai precisar do que espadas tem, que é aquela impetuosidade de quando a gente fala ali sobre
a comunicação, quando a gente fala ali sobre o planejamento. Então, espadas vai ter uma carga ali de excesso de assertividade, que muitas vezes pode ser ruim? Vai. Isso a gente pode observar ali em várias cartas, né? Como, por exemplo, 5 de espadas, rei de espadas, ou ainda cavaleiro de espadas, que são esses arcanos ali que muitas vezes são vistos de forma extremamente problemática. Mas, para a gente falar desse excesso de assertividade, eu gostaria de fazer um paralelo aqui com uma representação que eu acho muito interessante que representa espadas, que é a Rainha de Espadas e a Cersei do Game of Thrones. Eu sempre vou usar esse exemplo, porque eu acho ele muito interessante e dá para entender muito bem como que esse excesso de assertividade acaba sendo colocado, que é essa ideia dessa imposição, que é essa ideia de não pensar ali nas consequências. Nem sempre é sobre irresponsabilidade, mas é sobre um não pensar nas consequências nesse sentido de fazer acontecer, de cortar, de ceifar, né? Então aqui em Espadas a gente vai ter este lugar que é muito fundamental que a gente tenha na nossa vida. É muito fácil a gente não ter pulso firme, a gente não ter postura, porque muitas vezes falta um pouco dessa questão de espadas que vai trazer ali toda essa questão dessa impetuosidade, né? Que vai trazer ali sobre o como a gente se relaciona com o outro, como a gente se comunica com o outro. Isso pode ser muito bom, porque pode ser muito alinhado, pode ser muito bom, porque pode ser muito bem planejado, pode ser muito ruim, porque pode ser um excesso de assertividade, que nem sempre é tão interessante assim. E aí Espadas vai trazer também muito uma carga de excesso de preocupação mental também. Então, assim, tudo que envolve a mente a gente vai estar falando aqui, né? Então, quando a gente fala ali sobre 9 de Espadas, aqueles conflitos de angústia ali, de preocupação, quando a gente fala ali sobre 8 de Espadas, aqueles bloqueios emocionais, não conseguir se movimentar, ou quando a gente ainda se sente ali apunhalado pelas costas daquele 10 de Espadas, são questões bastante delicadas realmente de trabalhar, né? 2 de Espadas, um arcano que fala ali sobre muitas vezes não conseguir tomar uma atitude e se fechar para isso. Sim, são arcanos que eles representam essas situações mais complexas. Mas quando a gente tem uma ideia de uma coisa totalmente nova e inovadora, a gente vai estar falando de espadas também ali com aquele as de espadas que traz essa ideia desse planejamento. Ou ainda quando a gente vai estar falando sobre 4 de espadas e sobre o refletir sobre uma ideia, sobre aquilo que a gente está pensando. Quando a gente fala sobre página de espadas e a gente fala sobre o articular, quando a gente monta uma estratégia para algo, a gente também está falando de espadas. Então, é um naipe que muitas vezes é visto ali muito mais delicado. Quando a gente tem excesso de espadas, pode ser extremamente desastroso? Pode, mas ele te ensina também, ele também faz com que a gente aprenda e ele se completa ali no todo, né? A gente não vai ter um naipe que vai ser mais, um naipe que vai ser menos. Todos eles acabam andando em conjunto de forma perfeita. Então os naipes eles vão funcionar como um todo quando a gente vê ali numa leitura, quando a gente fala ali na vida real, porque é isso que interessa no final das contas, né? É a gente saber como que aquilo se desenvolve ali numa leitura. Às vezes a gente vai ter um excesso do mesmo naipe, a gente vai precisar trabalhar alguma coisa em cima daquele, ou a gente muitas vezes vai ter uma escassez de outro, e às vezes a gente tá precisando trazer à tona. Então, é muito interessante a gente observar os naipes como um todo, não rotular eles, não colocar eles em caixinha, que tende a funcionar muito melhor. Se você aprendeu com esse vídeo, eu espero muito que sim, tenha te auxiliado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like aqui para mim também, comenta qual naipe você acha o mais desafiador de todos, e assim a gente pode estar batendo um papo, e mais eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Então, Copas sim tem aquele excesso de assertividade, o que muitas vezes pode sim ser um problema quando a gente observa 5 de espadas, que é... Não sei se eu falei espadas ou se eu falei paus. Enfim, agora eu falei Copas? Então, espadas vai ter uma... Não, mas em qual contexto? Ah, tá, então eu tinha falado certo. E espadas, ela vai ter